Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um SPP Conecta. Hoje, neste 21 de maio de 2020, recebemos o nosso amigo, associado e também presidente da SOFIA, Sociedade Filatélica de Americana, o Gerson Quignoni, para poder conversar um pouco conosco a respeito da sua coleção da madeira ao papel, que tem uma boa ligação aí profissional e também do hobby, e ele vai poder contar um pouquinho para a gente todo esse processo e toda sobre a sua coleção. Como sempre, os microfones de todos estão desligados. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pelo chat. Assim que acabar a palestra, eu farei as perguntas. Depois disso, a gente já abre o microfone de todo mundo para poder fazer pergunta diretamente ao Gerson. Essa palestra está sendo gravada para apresentação no YouTube e já está ao vivo pelo Facebook. Gerson, obrigado, bem-vindo e à vontade. Ok, obrigado, Igor. Boa noite a todos, pessoal. É sempre um prazer, né, estar podendo compartilhar um pouquinho, né, eu gostaria, né, de fazer alguns comentários. Há uns meses atrás eu fiz, né, uma apresentação da madeira ao papel na SPP, até para não ficar um negócio repetitivo, né, para quem já assistiu essa palestra, e em contrapartida, quem não assistiu, eu trabalhei um pouquinho a mais em alguns tipos de papel, então acredito que quem já assistiu a palestra vai estar tendo alguma coisa nova para poder estar agregando, né, nesse bate-papo nosso de hoje, tá? Eu queria, em nome do Igor, né, pela SPP, pelo convite, a todos da SPP agradecer, né, pela oportunidade, e também a mais duas pessoas que, em especial, queria agradecer. A minha coleção, ela participou na Brapex do ano passado, ela pegou prata, e o Reinaldo, o Macedo, foi uma pessoa que me ajudou bastante e até me passou muitas dicas na qual eu já estou trabalhando, né, nessa revisão dessa coleção. Então, Reinaldo, muito obrigado, tá, pelo apoio que você vem me dando, né, nessa minha coleção. E eu também gostaria de aproveitar aí a presença do seu Ítalo e agradecer ele também, né? Se eu hoje estou aqui com vocês, foi pela bagagem, pela experiência que ele me passou. Eu acho que também isso aí eu devo também a ele, né? Seu pouquinho de filatelia que quem começou a me ensinar foi ele. Então, muito obrigado também, viu, seu Ítalo? Mas legal, pessoal, qual que é o objetivo, né? Eu separei a apresentação em duas fases. Primeira fase, a parte de processo da madeira ao papel, ou seja, desde quando a madeira ela é plantada, feita a celulose e o papel, e na segunda parte eu vou estar passando para vocês alguns tipos de papel. É óbvio que pelo tempo não tem como a gente se aprofundar, mas eu procurei fazer um link do tipo de papel com algumas peças filatélicas, né? Até para poder estar ilustrando, ok? Então, tem algumas, falando um pouquinho da história, né, bem rapidamente, antes da invenção do papel, né, até pela própria China, né, que foi o país, né, que atribuiu, né, basicamente o know-how, vamos dizer assim, da fabricação do papel, muitas vezes com o intuito, né, das pessoas estarem se comunicando. Há muitos anos atrás eram utilizados, né, na própria Índia, ossos de baleia, dentes de foca, paineiras, né, para poder estar se escrevendo. Daí veio o papiro, né, aí em meados de 2900, 2700 a.C., o pergaminho, né, e aí, propriamente dito, veio o papel, né, proveniente da China, tá? Aqui, o que eu estaria falando? Um pouquinho de processo, aí tem umas fotos ilustrativas, até através dos selos, né? Em relação aos tipos de etapas do processo produtivo, e onde a gente pode, né, destacar três subdivisões, que é a formação das florestas e o corte dela, né, das árvores, a produção de celulose e a própria produção do papel propriamente dita, tá?
Bom, falando um pouquinho do processo, né? Como que começa o processo de fabricação de papel? Primeiramente com as mudas, né? Existem nessas empresas de papel e celulose viveiros, né, de mudas. Essas mudas, elas formam as florestas. Nas florestas existem as colheitas, né, da madeira, o transporte de madeira até a fábrica, né? E essas madeiras são alocadas, né, nos pátios aonde elas vão ser picadas, né? Então, fazendo aí uma correlação, como que o papel é produzido de duas formas, né, em relação à matéria-prima da própria madeira, né, matéria-prima fibrosa, ou até mesmo através de aparas de papel. Tá? As duas madeiras mais utilizadas na fabricação da celulose são o eucalipto e o pinus. Tá? Então, aí tem algumas fotos, né, representando aí o viveiro de mudas. E aqui eu destaco um pouquinho, né, 3 matérias-primas, que nem eu comentei com vocês, né? O pinheiro, né, que é o pinus, o eucalipto, que é muito utilizado, né, pelas fábricas de celulose, e até mesmo o bambu, né, através da sua quantidade de fibras, né, que ele possui. Também destacando a parte de aparas, né, de papel. Então, muitas vezes, né, o resíduo que ia para um aterro sanitário, ele é transformado, né, ele é reaproveitado em matéria-prima nobre, né, para a fabricação de alguns tipos de papel. Por exemplo, jornal, papel cartão e assim por diante. Tá? Então, o material que ia ser descartado, ele volta novamente à ativa. Aqui eu faço alguns comentários, pessoal. Hoje, eu subdividi em três fases de colheita, né? Que nem a mais moderna, essa colheita mecanizada. Então, tem algumas fotos aí, ó, de máquinas específicas hoje para o corte, né, de eucaliptos, pinos, né? Então, até tem alguns selos, né, que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, onde retratam, né, esse tipo de maquinário que tem hoje muito comum nas florestas de madeira. A semi-mecanizada, que seria através de motosserras, né? E a convencional, né? Que é a colheita manual, né? Com machados e serras. Tá? Então, são os 3 tipos de sequência. Quando a tora ela chega na fábrica, né? Ela é transformada em cavaco. Então, no pátio de madeira, ela passa por um picador de toras, aonde transforma aquelas toras em pequenos cavacos de madeira. Esse cavaco ele vai para um digestor contínuo intermitente. O que é um digestor? Imagine, é uma panela de pressão gigante, né? Onde é feito o cozimento desse cavaco, né? Até transformar ele numa massa, que seria a massa de celulose. Tá? A massa de celulose, pessoal, ela é marrom, até pela própria tonalidade da madeira. Daí existe todo um processo químico de lavagem, onde essa celulose marrom fica branca, né? Então, tem o branqueamento da celulose. Na sequência, essa celulose é passada em máquinas secadoras, né, de celulose para poder estar secando essa folha. Tá? Então, que eu comentei, né? Aí tem algumas fotos de picador, do digestor, de cavaco, algumas peças, né, que fazem, né, essas interfaces, né? Ou seja, é um processo contínuo, ou seja, 24 horas produzindo, né? E aonde nós temos aí a formação da polpa de celulose, tá? Destaque também, aqui é uma foto interessante, ó, que eu falei para vocês, a celulose ela é marrom, e após o processo de branqueamento, observe na segunda foto lá do direito, ela fica branca. Tá? Então, é uma parte do processo, né, químico do papel. Eu também tem 2 selos aí representando, né, tanto a lavagem quanto a parte de secagem da celulose. Aí é um exemplo, tá, de máquina de papel. Isso é uma máquina de papel aí da Klabin. Então, ela consegue produzir 350 mil toneladas de papel por ano. Mas se vocês observarem no meio da máquina, lá tem 2 pessoas,
vocês podem ter uma ideia, né, do tamanho, né, que as máquinas de papel chegam, né? Então, é uma produção contínua, né, da maneira que entra a massa na caixa de entrada da máquina, sai a folha de papel lá na frente, tá? Eu vou estar mostrando alguns detalhes para vocês. E aqui também tem uma interface com inteiro postal chinês, mas onde mostra, né, uma foto, né, e algumas bobinas de papel. O que eu comentei com vocês, a máquina de papel, ela tem uma caixa de entrada, né, uma ou várias, duas, três caixas de entrada, onde existe um sistema de sucção, onde é retirado a água dessa massa, né, e essa massa ela é encaminhada a uma seção de prensas, onde é prensado essa folha de papel. Após o papel ser prensado, ele é seco em baterias secadoras, né? Então, aí no canto inferior direito, nós temos aí uma foto de alguns cilindros secadores. A calandra, né? Onde ela garante a lisura do papel. E no final da máquina é a enroladeira. Então, vocês podem observar algumas bobinas, né? Que estão saindo da máquina. Nós chamamos isso de bobina jumbo, né? É uma bobina que sai, né, com 2, 3 metros de diâmetro, dependendo da largura da máquina, 5, 6 metros, 10 metros de comprimento, aonde forma-se essa bobina jumbo. Tá? Muito bem, então tem aí mais algumas fotos, eu falo um pouquinho da formação da folha, né? Como ela acontece, é muito utilizado no processo, pessoal, muita água, né? E vapor, né? Para secagem da folha de papel. Então, também tem aí um selo, um outro postal, né? Representando aí uma máquina de papel. Parte de prensas e secagem. Então, aqui tem uma foto mais interessante ali do lado direito, né? Onde dá uma ideia como que é feito a secagem do papel. Imagina, a folha de papel, ela passa entre esses cilindros secadores, onde é injetado vapor dentro deles, né? E à medida que a folha tem contato com a superfície do cilindro, ela né, ocasiona a secagem dessa folha de papel, tá? Para vocês terem uma ideia, quanto menor a gramatura do papel, mais rápido é a velocidade de máquina. Por exemplo, você pega uma máquina de papel que faz papel sulfite tem na faixa aí de 75, 90 gramas, máquinas elas giram 1.200, 1.300 metros por minuto. Isso quer dizer o quê? Em 1 minuto, você produz 1.300 metros de papel. Então, é muito papel, pessoal. E imagine o prejuízo de uma máquina dessa parar, né? Então, é uma correria total, porque é muito dinheiro, né, indo para o ralo. Então, é uma forma também de representar a parte de calandras, né, enroladeira. Então, onde nós temos aí o papel, né, acertando a qualidade de lisura da folha, e no final da máquina, uma foto representando a enroladeira, onde é formada essa bobina jumbo, né? E depois ela é retirada da máquina. Então, o que acontece com esse jumbo? Né? Esse jumbo ele é cortado em bobinas menores. Existem clientes, caso gráficas, que compram bobinas, né, menores, que está no caso aqui representado pela rebobinadeira. Rebobinadeiras são máquinas que elas rebobinam o papel e existe um sistema de faca e contra-faca onde você regula essa largura da folha, tá? Então, você pode vender esse papel em bobinas para o cliente ou em formato. Em formato, seja A3, A4, e esse papel, essa bobina, ela vai para cortadeiras, aonde é feito o corte no formato desejado. Automaticamente é feita uma embalagem, né, desse papel e é feita a expedição, tanto pela algumas fotos representando, que nem eu comentei do sistema de corte, à frente aí da rebobinadeira e as bobinas já cortadas, tá? Então, alguns selos também representando, né, esse processo e a parte do enrolamento da folha. Aqui uma coisa interessante, pessoal, até que eu comentei na palestra que eu fiz lá na SPP, eu até acrescentei mais uma foto. O que acontece? Aqui na rebobinadeira, imagine, né, essa máquina, vocês estão vendo? Rebobinadeira. Ela gira a 2.500, chega até 3.000 metros por minuto.
A velocidade ela é muito rápida e muitas vezes chega a se romper a folha, né, com tanta velocidade. O que é feito nesse processo? O pessoal pega a cola, passa, né, faz uma emenda com cola na folha e parte a máquina de novo. Então, existe uma parceria, né, com os clientes que até 2 emendas o cliente aceita a bobina como sendo o padrão de entrega. E muitas vezes nessa emenda de bobina acontece isso nos selos, né? Então, muitas vezes você vê uma variedade, né, de selo. Puta, tem emenda de bobina. Então, é dessa forma que se ocorre, né, essa emenda, muitas vezes, em selos. Então, tem um detalhe aqui, né, dessa peça do lado esquerdo, onde mostra, né, realmente a marca, né, aonde formou-se a emenda da bobina, e a peça do lado direito, a gente observa, né, o caminho aí, ó, da emenda, tá? Então, acho que é interessante, achei interessante estar compartilhando isso com vocês e fazendo a assimilação, no caso, com o equipamento que, vamos dizer assim, produz essa variedade, tá? Bom, as cortadeiras, né, que nem eu comentei, elas fazem o quê? Elas pegam a bobina menor e transformam em formatos. O mais comum é o formato A4, ofício, né? Mas também os demais formatos. E as embaladeiras? As embaladeiras, depois que o formato está pronto, é feita a embalagem e é mandado para o usuário final. Aqui, a parte de processo, pessoal, desculpa se eu passei muito rápido, né? A gente tem um tempo, né, para tá seguindo, e depois, se tiver alguma dúvida, no final eu posso esclarecer para vocês. E um ponto que eu tá fazendo a interface, né, da primeira parte com a segunda é isso daí, né? Vem até uma reflexão para a gente. Como que o papel mudou o mundo, né? Então, essa é uma peça que eu adquiri agora aí no final do ano, né? E vai fazer parte dessa revisão da minha coleção, onde nós vemos aí várias situações, né? Nesse Ready, onde as pessoas estão vendo cartas, né? Escritas em papel, né? É uma forma, pessoas escrevendo no papel, é uma forma de representar realmente o que o papel mudou o mundo. E hoje, por mais que a tecnologia informática ela está, né, cada vez mais atuante, a gente vê ainda que o papel ainda depende, a gente depende muito, né, do papel para N situações. Tá? Então, como é classificado, né, o papel? Como que eu sei distinguir um papel do outro? Existem 4 conceitos básicos, tá? Ou seja, o peso, né, o peso varia de 18 gramas a 400, né? Ou seja, esse peso é basicamente em função até o seu volume, né, impresso final. A cor, né, a maioria dos papéis tem a tonalidade branca, mas existem as opcionais, né? O formato, né, propriamente dito, que eu comentei agora há pouco, como é feito os formatos, e a própria textura, tá? Do papel. Tem papéis lisos, telados e assim por diante, ok? Isso influencia muito até quanto ao seu grau de rigidez da folha, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho, pessoal, de alguns tipos de papel e estou fazendo algumas interfaces com algumas peças. Então, o papel jornal, ele pode ser fabricado com uma celulose não branqueada, ou seja, uma celulose de segunda classe, com pasta mecânica e também com bastante aparas, é muito comum, tá? A gramatura desse papel varia de 45 a 55 gramas e, geralmente, ele é vendido em bobinas. Então, serve, né, principalmente para jornais e revistas, né, com menores qualidades. O papel reciclado é o papel de reaproveitamento, que eu comentei com vocês. Existem 2 categorias, o pré-consumo e o pós-consumo, né? O que é o pré-consumo? Muitas vezes, na própria fábrica de papel, gera-se aparas, né? E essas aparas, elas retornam ao processo. E a pós-consumo, elas são recolhidas, né, por catadores de rua. Eles eles catam o papel e vendem para aparistas, e esses aparistas revendem para as fábricas de papel, tá? Um exemplo aí, ó, papel película, né, um papelzinho fino, né? A gramatura bem fina, também é conhecido também como papel cebola, cebolinha, né?
E por quê? Porque ele se assemelha muito, né, com as características da cebola. Então, é o famoso papel película. Papel moeda, né? O papel moeda é o papel que faz as cédulas, né? O pessoal da numismática aí. Então, as cédulas de papel são feitas nesse tipo de papel, tá? O papel moeda. E um fato curioso, até eu compartilhei algumas peças que eu tenho, na Letônia, meados de 1919, 1920, devido à falta de papel que houve na época, foram impressos papéis, né? Selos em papel moeda. Então, aí tem o frente e o verso dessa peça, do lado esquerdo inferior. Na parte da frente, a gente vê o selo e a moeda, que era circular. Com a falta do papel, eles utilizaram esse tipo de papel para poder suprir, né, a necessidade do selo na época. O papel cartão, né? O papel cartão, ele é dividido, né, em duplex ou triplex. A gramatura dele varia de 180 a 400 gramas e ele é muito utilizado, pessoal, para embalagem, tá? Seja embalagem de produtos farmacêuticos, alimentação, no caso, essas caixas de embalagem de sucrilhos, panetone, pasta de dente, enfim, o leque é muito grande do papel cartão, tá? Existem cartões que têm uma quantidade maior de aparas, outros uma quantidade maior de celulose. Por exemplo, você vai comprar um remédio numa farmácia. Você abre a caixa, você pode observar que a caixa, ela fora a parte externa dela, que é branca, o interno dela é branco também. É muito difícil você pegar uma caixa de remédio que tenha o fundo escuro, por exemplo. E, em contrapartida, você pega caixas de produtos alimentícios ou até mesmo de produtos de limpeza, que o interno ele já é escuro, ou seja, tem um teor a mais de aparas, né, nessa fabricação. Papel Bíblia, né? Então, o próprio nome já fala, né? São papéis destinados, né, a bíblias ou livros, né, dicionários que tenha a necessidade de um papel fino. A gramatura varia de 26 a 45 gramas. O papel ticho, o famoso papel higiênico, né? Ele é utilizado, né? A base dele é principalmente de aparas, né? O pasta mecânica, mas tem também os papéis com maior qualidade que utilizam um teor maior de celulose. Eu chamei a atenção aqui também do papel fosforescente, né? Nós temos aí, grande parte de vocês tem esse tipo de selo, né? Selos fosforescentes. O que é o selo fosforescente? Nada mais do que a presença do fósforo, né? O elemento químico P, né? Nos selos, aonde dá essa fosforescência que nós vemos, né? Nesses selos que muitas vezes nós temos nas nossas coleções, tá? A hora que você coloca essa peça mediante uma lâmpada de ultravioleta, você vê realmente o fósforo, né? Fazendo a vez dele na peça que você está analisando. Papel para cigarros, ele varia de 13 a 25 gramas, né? Tem uma carga elevada, uma carga mineral bastante elevada, chega até 26% de cinzas, né? E um fato interessante também, eu coloquei, até num leilão na SPP, eu rematei um álbum com vários selos de cigarro postal. O que é o cigarro postal? Em Cuba era muito comum, né, eles estarem utilizando o cigarro postal, que nada mais é do que selos que carregavam a propaganda de cigarros e tabacos, e isso foi em meados do século XX, ou seja, você tinha um selo que fazia propaganda de cigarro, né, o tabaco. Em Cuba era muito comum esse tipo de selo, tá? Papel para fósforos. Então, aí são dois tipos de papel, né? O próprio papel para embalagem do fósforo, né? Ou até mesmo para o palito de fósforo. Antes era muito comum o palito de madeira, né? Mas hoje a gente vê que o palito de papel também é muito convencional. Então, são papéis específicos, né, para a fabricação de fósforo. Papel de parede, também a gente não pode descartar, é um tipo também de papel utilizado em residências, escritórios, né, para você poder estar
utilizando para cobertura de paredes. O marmorizado, né, que tem duas amostras aí, a gente observa, né, os veios de mármore. Né? Até eu dobrei a peça para ficar mais aparente, mas a gente observa na própria frente do selo, né, alguns veios provenientes do próprio produto, né? Muitas vezes o caulim que é utilizado no papel e forma esses veios de mármore, tá? Não, hoje não é tão muito comum, né? Mas a gente não pode deixar de falar também do papel carbono, né? Que é um tipo também de papel que era utilizado há vários anos atrás, que tinha o objetivo de estar transferindo, né, a tinta. O papel fotográfico, que nem um exemplo, né? Eu coloquei duas peças que retratam isso. A própria esse envelope que tem aí é um perfil. Ele é o perfil da Kodak, tem a sigla EKC, né? Que era da antiga, né, fabricante de máquinas, né? Filmes fotográficos, que era a Kodak. Hoje, basicamente, fechou as portas, né? Até com relação à questão digital. E eu destaquei também o Vmeio, né? Que era ele com o Vmeio nada mais é que mensagens que eram miniaturizadas na época da Segunda Guerra Mundial e aonde era feita a comunicação dos soldados, né, que estavam no campo de batalha com as suas famílias. Então, eu destaquei também, né, o Vmeio nesse tipo de papel. Papel couché. O couché nada mais é, pessoal, que em francês significa camada, né? Então, é um papel muito utilizado na confecção, impressão de selos, né? E tipos de folhetos, catálogos com uma qualidade um pouco melhor, tá? Então, a maioria desses selos que nós compramos, né, atualmente no correio, né, a maioria ele é feito, né, com esse tipo de papel, até pela qualidade de reprodução, os detalhes que tem, né, nessas peças. Aí também vem outros tipos de papel, no caso, papel de seda, usado em decoração de festas, presentes. Papel manteiga, utilizado na parte de fornos, né, micro-ondas, né, para a parte de alimentação. Ele muitas vezes faz a vez, né, até do papel alumínio. E também eu destaquei, né, o origami, né, também é muito utilizado com esse tipo de papel manteiga. O papel craft já é um papel mais com uma gramatura que varia em torno de 80 gramas. É muito utilizado não só para transporte de caixas, mas também para sacos de carvão, sacos de cimento, né? Então, muitas vezes, esse papel ele é dobrado, formando 160 gramas, porque ele tem uma resistência muito forte, né? Com relação ao produto que ele vai carregar. É utilizado muita fibra longa para poder estar dando essa resistência ao papel. Tá? O papel sulfite, ele varia de 56 a 240 gramas. Então, fora essas folhas de papel maço que nós temos, e que nós utilizamos até para as nossas coleções, ele também é muito utilizado, né, pela parte gráfica e também é feito envelopes com esse tipo de papel. O papel palha, né, esse papel amarelado, né, que a gente pode ver na peça abaixo aqui do lado esquerdo, ele é pouco resistente e ele é fabricado com uma pasta, né, de cereais. É um papel bastante grosseiro. Tá? O papel vegetal era muito utilizado há alguns anos atrás na área de projetos, né, engenharia. Né? É um papel que tem uma certa transparência, né, e era utilizado pelos projetistas, desenhistas, para estar utilizando esse papel com nanquim. Né? Então, era muito comum esse tipo de papel. Eu destaquei isso daí, não é muito conhecido, mas não deixa de ser um papel, ele é chamado de papel nativo. É um papel que é utilizado no Tibete, ele é à base de folhas de bananeira. Tá? Isso daí era muito comum no ano de 1912. Né? Então, até na época de 1950, ele predominou. Tá? Então, é uma foto aí que ele mostra, a gente vê que é um papel bem rústico. Né? O papelão, né? O papelão, basicamente, ele varia de 250 a 350 gramas, produzido por fibras, né, de celulose, virgens ou recicladas, principalmente para
confecção de caixa e sacola, tá? E outros tipos de embalagem. Pessoal, desculpa se eu fui muito rápido, eu sei, acho que cada tópico desse a gente poderia estar falando, né, a noite toda. Não sei se eu estourei o tempo, Igor, ou não, eu tentei procurar ser bem objetivo, espero ter atendido, né, a expectativa de todos e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, alguma dúvida. Então, agora eu estou à disposição, tá? Obrigado pela oportunidade. Gerson, obrigado pela participação, pela disponibilidade, por contar um pouquinho e com certeza todo mundo sempre tem uma dúvida quanto ao tipo de papel, classificação, a gente sempre acaba quebrando a cabeça. Então, Claro. aqui vai ser a boa oportunidade para a gente te malhar um pouquinho com essas dúvidas. Fiquem à vontade. Começando com uma pergunta do Paulo Novaes, nos papéis não revestidos, há um lado tela e um lado feltro, sendo esse mais liso. Na impressão dos selos, escolhe-se só o lado mais liso ou pode haver mistura? Seria uma variedade? É muito comum o pessoal tá escolhendo a parte, vamos dizer assim, que realça mais o selo, né? Que nem o exemplo que eu dei do próprio papel couché. O papel couché hoje ele é muito utilizado, né, na fabricação, na confecção de selos, por causa dessa qualidade, né, de detalhes que ele passa, né, na peça. Mas não que não exista, é uma variedade, sim, porque pode ser que na hora de colocar esse tipo de papel na impressão, pode ser que a pessoa colocou do lado errado, e aí pode estar gerando, não que não exista, né? Mas eu acredito que é bem pouco, né, utilizado, né? A não ser nos anos, né, atrás, né? Mas eu acredito que é bem pouco utilizado, viu, Paulo? Legal. Não temos mais perguntas aqui, então quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Posso perguntar? Claro. Eu quero perguntar. Vamos primeiro nas dúvidas técnicas, depois nas filatélicas. Vamos lá. Manda. O papel, quando você diz fosforescente, é porque a fosforescência está na estrutura do papel ou é uma camada passada sobre o papel acabado? Na verdade, é um complemento do papel, né? Então, basicamente, você tem o papel, você adiciona esse elemento e automaticamente ele fica fluorescente, né? Fosforescente. Ou seja, ele está com esse teor de fósforo, né, na camada dessa folha, tá? Então está na estrutura, ele está adicionado na massa que prepara o papel, e não é uma película. Exato. Que eu coloco pós-papel acabado. Ele está misturado na massa, né? Ele está adicionado, né, na parte química da folha, da massa de papel. Eu sempre achei que fosse uma película aplicada posteriormente. Uma pintura, uma tinta fosforescência. Mas tem selos com banda, né? Com bandas, com faixas, né, de fosforescência. Aí não é fosforescência, é fluorescência. Tem fluorescência. Aí é fluorescente e impressa. Essa dúvida. Não, tá o certo, selo fosforescente e o selo fluorescente. Tá O certo. fluorescente eu tinha certeza que era uma aplicação. O fosforescente eu também achava que era uma aplicação. Você já colocou na massa, ótimo. Dúvida técnica 2. Vamos lá. O craft é fibra longa. Se a gente normalmente trabalha com eucalipto... A fosforescência no miolo, na massa do papel, e tem a impressão tipográfica das faixas fosforescentes. Tem as duas coisas. Tem o papel que está na massa, a fosforescência, na composição dele. E tem os selos que tem as tiras fosforescentes. O Miguel pode falar isso, que ele tem o vaquinho. Quem estuda as emissões do Brasil, daquelas ordinárias, tem as faixas que são feitas posteriormente. E tem no Brasil, aquelas séries dos tipos e profissões, você tem os dois tipos. Você tem o papel, que é a fosforescência amarela inteirinha, e tem as faixas de fosforescência na Mas uma pergunta, Xavier. Nós estamos falando de fosforescência ou de fluorescência? São duas técnicas distintas. As duas coisas são luminescência.
É o papel Sim, mas são duas técnicas distintas de aplicação. Um está na massa do papel. Que é a Isso. fosforescência. Fosforescência. Isso. E a outra são as faixas, os quadrados, as molduras. Que é a fluorescência. Eu não sei exatamente qual é a diferença. Tem variedade, mas as duas formas existem. É na massa do papel e na impressão posterior. Sim. O Machin começou com isso, né? As fosforescências dos selos ingleses, né? Como eu coleciono Machin, eu acho que as primeiras vamos dizer assim, fosforescências ou fluorescências, não sei, elas são, você consegue ver, eu acredito que elas sejam aplicadas na massa do papel. Elas já na própria massa, Isso. de alguma forma, elas vêm. Já as outras que são luminosas, que quando você coloca a luz negra nelas, eu acho que essas já são aplicadas pós-impressão do selo. Miguel, se você pensar que você tem a moldura do selo ou uma faixa do selo, é impossível pensar que vai estar na massa. Tem que ter sido uma pintura feita posterior. Posteriormente. Não, nas primeiras emissões ali dos pré-decimais e até meados dos anos 70 e uns quebradinhos, você vê que tem a fosforescência, ela não tem luminosidade. Você consegue ver que tem aquela faixa, mas ela não tem um brilho, uma coisa mas a fosforescência ela aparece, a fluorescência aparece. Então, seus, mas pense uma coisa, se é uma adição de fósforo na massa, ele tem que estar de forma homogênea. Não tem como você misturar na massa e dizer para a faixinha, vocês vão ficar cada 10 centímetros uma da outra, que é prevenção Covid. Então, toda vez que é faixa, é uma aplicação a posterior. Quando é aplicado na massa, que nem o Gerson explicou, que é o fósforo, ele está de forma homogênea no papel todo, não tem como ele estar setorizado. Tudo ele é fosforescente. Eu me interessei por essa coisa, e eu sei que a fosforescência é um tipo de luminescência. E a característica dela é que depois que você deixa de aplicar a fonte luminosa, que você retira, ela continua uns segundinhos depois. Aquela história do interruptor pial, quando você apertava no escuro e ele ficava, depois de algum tempo, aquilo é que caracteriza a fosforescência. Certo? E a fluorescência é uma coisa o outro tipo de coisa. E depende das coisas. Um é flúor, cadê os químicos? Tem um monte aí. Um é a aplicação de flúor e outro é a aplicação de fósforo, que ambos são luminescentes. Tem certa lógica, porque tem selo do Machin que você põe na lâmpada, ele todo é homogêneo, ele brilha por inteiro. Vamos lá, Reinaldo. Pergunta 2. Você falou que o papel craft, evidentemente, para ter maior resistência, são fibras longas. Isso. Normalmente, no Brasil, a gente trabalha com eucalipto, que é fibra curta. Como é que faz essa compensação? Bambu, fibra de bambu. Muito comum a fibra de bambu para esse tipo de papel. A Klabin é um dos grandes fabricantes de papel craft, né? E utilizando fibra de bambu. Então, o bambu é a matéria-prima para esse tipo de papel. O Gerson, eu tenho uma pergunta também. Você falou bastante sobre os papéis feitos em máquina, nos maquinários imensos e tudo mais. Mas na filatelia, nós temos muitos exemplos do papel feito à mão. Como que eram os processos e como é que era a coisa todinha? Aquelas coisas antigas, os precursores, aquelas cartas antigas que a gente vê veio como se o papel fosse canelado até, né? Como é que era isso? Isso. Então, se vocês depois observarem, no segundo, terceiro slide meu, tem 5 selos que mostram essa parte antiga, né? Onde começou, né, a fabricação do papel, né? Então, realmente, é isso que você falou. O papel era bem rústico, né? Basicamente, ele era feito manualmente, né? Então, lá tem 5 selinhos que mostram, né?
essa parte de confecção do papel. Um exemplo é aquele papel nativo, né, que eu dei, né, no final, é um papel de folha de bananeira, utilizado até 1950, você vê, é um papel basicamente feito à mão, né, não precisa de uma máquina, né, dessas máquinas modernas, mas foi um tipo de papel bem rústico, né, que era originado, né? Mas se você pegar lá, Xavier, depois o Igor vai disponibilizar, dá uma olhada, lá tem 5 selos que mostra realmente essa parte rústica de como era feito o papel na antiguidade. O Gerson, só uma dúvida. O começo, infelizmente, o começo acabei perdendo, você me perdoa, tá? Eu não sei se você mencionou sobre o plantio do eucalipto ou das madeiras, como é feito, não sei se na tua coleção tem isso. Tem. Como é feito o plantio, como é feito o desbaste, né, para poder utilizar a madeira lá para poder fazer o papel. Não, eu mencionei sim, Basílio, na minha coleção tem, até tem no resuminho, então é através de mudas, né? Essas empresas de celulose, ela tem viveiros, né, específicos na área florestal. Isso, tem viveiros, Tem viveiros, exato. Isso. E essas mudas, né, são mudas que são plantadas de eucalipto, pinos, né? Isso. Tem um tempo de corte, né? Para você ter uma ideia, o que acontece? O Brasil, ele é um dos maiores fabricantes de celulose do mundo. Por quê? Porque a madeira, em torno de 4, 5 anos, ela já está em ponto de corte. Quando que em países mais frios, na Europa, Canadá, Estados Unidos, isso aí pode chegar até 15 anos. Ou seja, o Brasil tem uma facilidade muito grande de produção de madeira. Então, por isso que beneficia esse segmento de celulose aqui no nosso país, tá? Mas está lá tudo detalhado, viu, Basílio? Tem alguma dúvida depois você me dá uma desculpa que essa parte acabei perdendo. Tranquilo. Gerson, eu tenho existe algum... que o papel feito à mão, ele tem, inclusive, um tipo de acabamento bem rústico mesmo. Eu não sei se vai dar para você ver aí. Olha aí. Dá para ver. Como é que era, né? Tem uma peça aqui, que é uma carta, uma coisa feita, escrita em 1807. Tudo mais. Olha lá. Olha as margens dele, né? Isso. Era um acabamento que não tinha. É uma peça bonitinha. Aí... Já vai para a tua coleção, Gerson. Essa é boa, hein? Já segue buscar, hein, Basílio? Ô, Gerson, a gente precisa conversar depois sobre. Ô, Gerson, eu vi uma pergunta do Glauber. Existe algum papel à prova de ferrugem? Boa! Pergunta é boa, hein? Pergunta é boa. Existe clima a prova de ferrugem. É verdade. Porque o Xavier mostrou uma carta de quando, Xavier, essa carta? 1807. 1807. Aparentemente, ela está bem conservada. E às vezes a gente compra um selo com 1 ano, 2 anos, sei lá, um pouco mais, talvez, aí já começa a aparecer alguma mancha clássica. O papel tem alguma propriedade no feitio dele que pode causar ferrugem, ou é só o clima? Ô Miguel, existem 2 tipos de química no papel, tá? Muito utilizado, né? Eles falam que a formação da folha é a base ácida e a base alcalina, tá? Há uns 10, 15 anos atrás era muito utilizado ainda a base ácida para você estar fabricando papel. E hoje é muito comum papéis de base alcalina, ou seja, pH acima de 7. Com isso, garante uma qualidade melhor, né, de acabamento do papel. Principalmente o papel fica mais branco, né, mais vivo, né? Então, hoje as empresas, né, a maioria das empresas utilizam esse tipo de processo químico, né? Somente naquela parte que eu mostrei para vocês, da mesa plana, onde entra a massa, eles estão utilizando esse tipo de processo. Então, existe sim essa diferença, ácida e alcalina, né, na base do papel, tá? Eu, sinceramente, eu não sei dizer se essa base ela influencia mais ou menos, né? Mas o que a gente observa, a qualidade do papel alcalino é superior à do papel ácido, tá? Legal que isso... De toda forma, tem que observar que a ferrugem vem principalmente pela cola, pela goma. Por isso, sempre a opção no passado de se lavar o selo para se eliminar a goma e assim evitar a proliferação
da ferrugem. Por isso que você tem a classificação: selo usado, novo que está lavado e o novo com cola, que é o mint. Glauber, oi, essa pergunta que eu fiz aí que o Miguel, digamos assim, traduziu, é porque eu tinha alguns selos da Argentina e de alguns outros países no mesmo classificador. E depois de um determinado tempo, eu observei que os selos argentinos praticamente estavam todos enferrujados, todos. E de outros países não. Então, provavelmente tinha sido essa, digamos assim, como você falou aí, Gerson, essa modificação no processo aí, ao invés de um papel ácido, passou a ser fabricado, alguns países fabricam, no caso, papel alcalino. Eu tenho até, já expus na SPP, Glauber, eu tenho coleção de folhinhas, né, filatélicas, né? E a gente observa também as folhinhas, é muito comum, né, você ter tipo de ferrugem nessas folhinhas. Até o Denis, né, ele compartilhou com a gente na época, até esses dias parece que eu vi, acho que foi na própria SPP, né, uma forma que ele viu de estar tirando, né, esse tipo de ferrugem das peças, né? Mas realmente é uma situação que a hora que você deixa em contato, né, com outras peças acaba, né, passando essa ferrugem para as demais peças, né? Realmente é uma situação bem delicada, né? Ferrugem, na realidade, são fungos, né? Oi? Ferrugem, na realidade, são fungos, não é isso? Sim, sim. A ferrugem que a gente fala são fungos, não é isso? Quem falou? Isso. Ricardo. Gerson, Ricardo. Bom, primeiramente, parabenizar você pela apresentação, pela palestra. Acho que foi muito rica e traz bastante informação para a gente, tá? E só pegando uma carona nas perguntas técnicas, você falou rapidamente da reciclagem, né, das aparas, etc. Tá? É possível, quando é feita a reciclagem do papel, normalmente a gente, por exemplo, em condomínio, nas empresas, né, a gente sempre separa lá um tambor de papel, tá? Tem lá alumínio, vidro e tal. A gente sempre joga papel. Então, lá tem o papel craft, lá tem o papel sulfite, lá tem o papel de seda, papel vegetal, etc. Quando é feita a reciclagem desse papel, é separado os tipos de papel ou não? Tudo vai virar celulose de novo, aquela pasta, e você vai criar, a partir daí, diferentes tipos de papéis de novo? Pergunta muito boa, Ricardo. O que acontece? Quando você, vamos supor, você descartou o papel na sua empresa, na sua casa, né? Isso daí vai para um reciclador, com um aparista, né? Vamos supor, o catador de rua passou pegando reciclado, ele leva para um aparista. Esse aparista ele vai fazer a classificação da paras, ou seja, uma paras com a melhor qualidade, uma paras de jornal, uma paras colorida, enfim. Isso daí são feitos fardos, né? De papel, assim, 500, 600, 1.000 quilos de papel no fardo. E muitas vezes, com o tipo de papel que a indústria papeleira vai estar fazendo sua fabricação, ela compra esses lotes, né, de aparas já classificadas. Tá? Então, esse catador, ele é intermediário, vamos dizer assim, nós sendo o usuário final até o aparista. E o aparista faz a venda direta com as fábricas de papel, em grandes volumes, né? Mas existe sim uma classificação por determinado tipo de papel. Legal. Eu falo porque, até complementando, fazendo um gancho com a parte filatélica também, quem conhece aí, né? Eu conheço muito pouco, tá? Mas quem estuda aí a parte da Segunda Guerra, principalmente a Alemanha, as emissões da Alemanha, Polônia, tinha alguns campos de concentração, alguns não, a maioria dos campos de concentração, eles pegavam uma mistura de vários tipos de papel, principalmente bituca de cigarro, papel velho, propaganda, até bilhete, memorandos internos das tropas militares, e macerava tudo isso aí lá no batedor e formava novos tipos de papéis, inclusive para emissão de selo. Tem selo aí dos campos de concentração, né, da Dachau, de alguns campos específicos, que é tudo selo feito com papel reciclado dessa forma aí. Você vê que é um papel bem rústico, bem feio, né? Você olha o verso do selo, é uma coisa, dá para você ver até a parte ali das fibras ali, dos diferentes tipos de papéis, né? Então é uma coisa bem interessante nesse sentido também. Agora eu queria colocar uma questão para o Gerson, né? Primeiro, dar parabéns aí pela apresentação, aproveitar para agradecer a iniciativa da Sociedade Filatélica de nos proporcionar esse espaço
principalmente num momento tão difícil como a gente está passando. Mas, enfim, seriam duas questões basicamente, né? Uma primeira seria se o eucalipto hoje é a única madeira utilizada para produzir papel industrialmente, em larga escala, ou se existem outras madeiras. E a outra questão, pensando aí até no título da sua conferência, né, da madeira ao papel, levando em consideração todo o processo de produção, a gente entende que existem várias questões aí ecológicas que permeiam esse processo. Qual seria a preocupação hoje das grandes empresas, das grandes produtoras de papel, em harmonizar isso, né? Você, por exemplo, introduziu uma árvore alienígena em um território como o do Brasil, e o que isso gera, como que elas lidam com essas questões? Tá. Luciano, no início da exposição, eu comentei, né, que os tipos de papel de árvores, né, mais utilizados são realmente o eucalipto, né, o pinus, né, que é o pinheiro, e o bambu. Né? Esses são as 3 matérias-primas mais utilizadas. Tá? Com relação às grandes empresas hoje, papeleiras, né, existe um apelo muito forte, né, ambiental em cima disso daí. Né? Então, como eu falei para vocês, a utilização de água é muito grande, né? Num processo de celulose, principalmente de papel. Então, eu não falaria que só o plantio, né? Porque o que a gente observa nessas grandes indústrias, nos viveiros, existem pessoas, cientistas, né? Trabalhando nesse tipo de muda, né? São mudas basicamente feitas em laboratório. Para quê? Para você ter uma muda já em nível de corte no curto espaço de tempo. Né? Então, a questão da muda realmente é o primeiro ponto, né? Para você estar garantindo a qualidade do seu papel. Fora a questão da muda, fora a questão da água, tem a questão do ar. Hoje, o que acontece? Nas indústrias, né, de papel nem tanto, mas indústrias de celulose, eles utilizam muito licor, né, no processo de cozimento da celulose. E o licor, basicamente, o cheiro do licor é muito forte. Então, essas empresas, o que elas fazem? Tem vários sistemas de filtros que são colocados, né, para você estar emitindo esses gases para as atmosferas. Enfim, é uma série de precauções e auditorias que são feitas, né, pela própria CETESB, por exemplo, no estado de São Paulo, e outros órgãos ambientais em outros estados. Mas a questão ambiental, ela, vamos dizer assim, eu posso dizer que é uma das prioridades dessas fábricas de celulose e papel, né, para poder estar desenvolvendo o seu processo, tá? Então, é um leque bastante grande, né, em relação ao tipo, né, de processo específico, tá? Se me permite só uma última questão, para não tomar muito tempo. A gente considerando, né, como meio ambiente, não somente o aspecto físico, mas também o aspecto social relacionado a isso, quando nós pensamos na possibilidade da reciclagem, a gente encontra aí toda uma cadeia que pode ser beneficiada pela indústria papeleira, né? Desde o cara que cata o papel e daí por diante. E existe hoje uma preocupação em se estabelecer parcerias, vamos dizer assim, entre as grandes produtoras e essa parte dessa cadeia ligada à reciclagem? Luciano, eu trabalhei 14 anos, né? Eu trabalhei em vários segmentos de fabricação de papel. Hoje eu atendo, né, alguns clientes que o foco deles é fabricação de celulose e papel sulfite. Mas por 14 anos eu trabalhei em fábrica de reciclagem, né, de aparas. E o que acontece nessa fábrica que eu trabalhei? Eles tinham, na época, eles partiram, né, para o papel reciclado, 100% reciclado, mas foi um projeto que ele não foi para frente por causa do custo de fabricação desse papel. Então, a empresa estava fazendo realmente um apelo bastante ecológico, tinha saída, mas não foi tanto que ela esperava, porque muitas vezes o papel de celulose ele acabava ficando mais barato que o próprio papel reciclado, né? E até um exemplo que eu queria pegar aí do Ricardo é o seguinte: se vocês observarem, chega aí na casa de vocês, pega uma caixinha de pasta de dente e rasga ela. Vocês vão ver 3 camadas. A camada superior é onde está impressa, né, vamos supor, a marca da pasta.
é onde é feita de celulose. Ou seja, é uma fibra de primeira, onde ela der uma melhor impressão. Você vai ver na terceira camada, você pode ter uma outra camada de celulose ou uma camada de aparas com uma qualidade superior. E a do meio, a maior parte dessa camada é para enchimento, que nós chamamos de miolo. Então, aí entra qualquer tipo de papel, jornal, qualquer tipo para poder dar um enchimento e chegar na gramatura da folha, não necessitando realmente de uma camada adequada. Vocês rasgarem e vocês vão ver, né, essas três camadas que eu estou falando para vocês. Ou seja, são 3 caixas de entrada que vai entrando cada tipo, né, de fibra. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim esse apelo, porém, financeiramente, algumas empresas estão tendo dificuldades de emplacar esse tipo de produto. Tá? Okay. Obrigado, parabéns. Uma junção nesse setor, Gerson, uma permissão ecológica aí. Bom, primeiro, trabalhei 4 anos em fábrica de papel, na Foit. Sim. E 12 anos tratando água de fábrica de papel. Então, você tem 3 pontos importantes dentro da pergunta do Luciano. Primeiro, dentro da parte de reflorestamento ou de florestamento, existe uma obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade é a função do perfil do que você vai produzir, e que você tem que ter ilhas de manutenção da mata tal como ela é, mata virgem, e criar interligação entre as ilhas que você vai ter dentro dessa área de reflorestamento para que os animais nativos da área possam transitar. Então, é alguma coisa, se eu não me equivocar, porque faz tempo que eu não mexo com isso, de 20% a 15% da área tem que ser preservada e tem que ter tido os caminhos de preservação para que os animais possam ter trânsito. Segundo, o tratamento da água que você volta para o setor, para que você volta para o rio. Um dos setores mais técnicos que existem no Brasil com relação a tratamento de água é o setor de papel e celulose. É um dos setores mais desenvolvidos no Brasil para essa recuperação, porque em função do tipo de papel que você fizer, e em função da classificação do corpo receptor 1, 2, 3, é o tipo de lançamento que você vai ter que ter. Então, mais sofisticado é o tratamento. E como o Gerson colocou também para a parte de poluição atmosférica, você tem a chaminés, e a chaminés tem uma altura bastante grande em função da corrente de dispersão de ar que você tem na região. Então, existe uma preocupação muito grande. Papel e celulose é um foco de controle muito grande. Se vocês olharem na história disso, isso começa com uma fábrica chamada Beauregard, em Guaíra, em Rio Grande do Sul, depois passa a ser Rio Céu, e que depois passa a ser Votorantim, e que hoje é chilena, CMPC. Então, existe um controle muito grande. Só para aproveitar a linha, quando eu estava falando de papel reciclado, não é basicamente o papel que você cata na rua, que o catador cata, que vai ser separado em tiras. Normalmente, esse papel pego em grande quantidade de varejo, ele entra para um grande liquidificador que é chamado hidrapulp, e que daí se coloca água, essa pasta, isso se liquefaz, e você usa para funções menos nobres, às vezes, do papel, para não adicionar celulose, que é um processo muito caro. Então, mas também tem, evidentemente, as aparas de papel que tem na própria fábrica original que fabricou, ele tem aparas. Apara tipo 1, tipo 2, tipo 3, que, em função do número dela, você vai destinar para fins mais nobres. O papel tem um limite para ser reciclado. Então, quando o Gerson colocou esse miolo do papel, né, esse enchimento para dar consistência, é a última fase de reciclagem dele. Ele não tem mais como reciclar. Então, você vai do papel sulfite, vamos dizer, você cai para o papelão, aquela ondinha que você tem do enchimento do papelão, né, aquele papelão que você corta e tem aquela ondinha lá, aquela ondinha já é a última linha de reciclagem dele. Desculpa, Gerson, foi só para... Obrigado pelo complemento. Mas eu dúvidas aqui ainda. Só uma coisinha rápida também. Tá? Eu também vi pouco da indústria de papel, porque eu trabalhei na Kimberly, na época a Kimberly comprou a divisão tixo da Klabin, né? E eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas. E lá eu vi aqui na massa 30%, se não me engano era 30%,
era papel reciclado, que era utilizado na massa, para fazer papel, aqueles papel papel ondulado, que é para caixas, esse tipo de coisa. E para papel também de tixo, para papel higiênico, esse tipo de coisa. Então, se não me engano, era 30% da massa era papel reciclado. Posso só fazer mais um ponto aqui, Gerson? Claro. O guardanapo, o papel ticho, ele pode ser feito de aparas. Muitos dos papel ticho, seja papel higiênico, papel toalha, guardanapo, lenço, ele é feito de aparas. O que vai acontecer é que quando a empresa quer golfar, ou seja, quando ela quer fazer alguma marca no papel para dar um ar de mais sofisticado, é necessário ela adicionar a celulose. Então, para golfar o papel, além do reciclado, ele tem que pôr uma porcentagem, dependendo da nobreza do papel, para poder golfar e para poder fazer o papel. Por isso que quando você vai no supermercado comprar, você pode reparar que os papéis que têm algum tipo de trabalho, não é só a frescura que o encarece. Encarece porque a massa de preparo dele acabou sendo mais cara. Sim, que é a celulose agregada. Isso aí. Isso dá mais qualidade, porque às vezes acontece de você comprar guardanapo de papel normal, e alguns têm um cheiro mais forte, outros não têm cheiro nenhum, mas às vezes você pega um determinado papel toalha, aqueles que vêm em rolo mesmo, que tem um determinado cheiro que não é um cheiro muito agradável, não. O Miguel, nisso é que nem o Reinaldo falou, no segmento de aparas, a hora que você coloca essa aparas no pooper, né, para desagregar, é adicionado água e produto químico. E nesse produto químico tem muito bactericida, tá? Realmente para poder estar tirando, né, esse cheiro, tá? Mas por quê? Porque realmente a massa, ela tem um cheiro forte, tá? E uma outra coisa, só complementando o que o Luciano falou, acho que é até interessante. A CETESB, os órgãos ambientais, quando o Reinaldo falou, né, que as chaminés, elas têm 250, 300 metros, quando elas jogam o odor lá para cima. E como que esses órgãos ambientais, eles fiscalizam a empresa? A hora que começa, eles observam urubu rodeando essas chaminés, eles abaixam nessas empresas, porque esse cheiro, né, de enxofre atrai os urubus. Ou seja, tem uma descompensação no processo e aonde, né, você acaba desequilibrando e mandando mais odor, né, para a atmosfera. Tá? E pela cor da fumaça também, não é, Gerson? Também, tem a questão da cor da fumaça. Eles vêem de longe esse tipo de coisa. Oi? Eles vêem de longe. De longe. A fumaça escura também está fora do controle, né, ambiental. Bom, gente, vamos só organizar um pouquinho. Rubem faz pergunta, depois o Cláudio faz a pergunta, depois eu tenho uma pergunta última do chat, só para a gente não ficar... Beleza. É interessante esse assunto. Então, Gerson, não entendo nada de papel, tá? Estou aprendendo tudo agora aqui contigo. Uhum. Eu queria saber o seguinte, como é que a empresa, como é que a fábrica define, esse papel vai ser do tipo offset, esse papel vai ser do tipo puxeu. Isso é uma definição na hora da fabricação, é óbvio, né? Mas o que é que define isso? A fábrica fazer um tipo ou outro tipo de papel? O tipo da máquina, Rubem. Determinadas fábricas é o tipo da máquina. Vamos supor, que nem eu falei para você, as fábricas que fazem papel sulfite, é o papel com uma gramatura mais baixa, tem máquinas que elas puxam, elas conseguem ter uma velocidade maior, né, para a fabricação. O exemplo que o Reinaldo deu, papel ticho, por exemplo. O que acontece? O papel ticho, até pela quantidade de fibra que você tem, que é pouca, você tem que ter uma máquina que rode menos. Você tem um cilindro monolúcido, o Yankee, que nós chamamos, que vai fazer a secagem, né? E essa máquina é uma máquina lenta, porque se você puxar a máquina, ela vai estourar a folha, né? Então, para cada tipo de papel, você tem uma particularidade no maquinário que produz. Né? Então, uma fábrica, basicamente, ela fabrica um tipo de papel ou uma fábrica tem vários maquinários e daí sai vários tipos de papéis?
Não, na verdade, vamos supor, ela tem um tipo de papel. Vamos supor, que eu dei o exemplo do sulfite. Nesse sulfite, ela pode trabalhar a gramatura, né? Vamos supor, sei lá, de 75 gramas a 200, né? E ela pode, por exemplo, a cor, né? A gente estava comentando do fósforo, mas vamos pegar o exemplo da cor. Você pega aí, caixa de fósforo, por exemplo, azul. Como que é feito aquele papel azul? A hora que o papel ele passa num banho de tinta azul, ele sai lá na frente uma bobina azul. Papel amarelo, cor-de-rosa, enfim. Então, um banho de tinta é um outro tipo de papel, mas ele é feito, né, nessa máquina. Você tem um tipo, aplicação especial, nós chamamos máquina coater, onde faz aplicação de tinta fora da máquina, né? Então, para cada tipo de papel, você tem uma particularidade. Mas o Rubens, só corroborando... Só complementando a pergunta aí, por exemplo, você tem fábricas como a Klabin, no Paraná, que ela tem 10 máquinas. Ela tem cada máquina preparada para uma especialidade de papel. Sim. Então, a mesma máquina que faz papel sulfite, dificilmente vai fazer papel jornal ou vai fazer o papel tixo. Então, a máquina, quando a fábrica quer ter diversificação, ou ela tem várias máquinas, ou ela tem unidades em locais diferentes. Então, eu acho que o maior exemplo que a gente tem é a Klabin, que hoje está indo para a 10ª máquina, e ela faz, inclusive, esse papel da Tetra Pak, que são 3 camadas distintas. É o único lugar que faz isso. Legal. Obrigado, Reinaldo. Cláudio. Oi, Gerson. Calma, Rubem. Desculpa. Só um instantinho, só mais um. Vamos para a filatelia. Você falou que o papel marmorizado é um defeito do papel, né? Ou seja, a fábrica produziu mal esse papel e isso deve ser em função, enfim, do preparado químico que não deve ter tido a qualidade ou o cuidado, né, devido. Ok? E a goma? Quando eu quero comprar um papel gomado, né, são essas mesmas máquinas que vão gomar esse papel que você vai me entregar da fábrica para o comprador? Ou tem um outro processo? Olha, no caso do papel marmorizado, ele é proveniente do caulim, né? O caulim é muito utilizado no processo. Então, ou seja, uma etapa do processo é aplicado esse caulim. Mas muitas vezes esse caulim mal preparado, ele pode estar ocasionando esse tipo de situação, né? De superfície do papel, esses veios marmorizados. No caso da goma, eu entendo que a goma, eu acho que o Reinaldo, não sei se você tem alguma coisa complementar, mas a goma ela é aplicada, né, o papel pronto, não é isso? Isso aí, posterior. Posterior, exato, obrigado. Então você tem o papel... Não é na fábrica de papel. Isso. Não é na fábrica de papel? Não. É na Casa da Moeda, vamos dizer assim. É mesmo? Aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu não tinha a mínima ideia disso. Para mim, o papel já saía... Do tipo da goma, totalmente diferente. Tem Miguel, cadê o Miguel? Aqueles selos da Alemanha lá, a goma horizontal, a goma vertical, aí tudo mais. Né? Não é isso, Miguel? Cláudio, selos da Alemanha? Da Alemanha, na época do Zé Petrinho, da Alemanha. Tipo de goma horizontal, tipo de goma vertical. A confecção. Da Alemanha, eu não mexi com essa, assim, tão a fundo na Alemanha. Agora, no Maquin, sim. No Maquin tem, desde a entrada do papel na máquina horizontalmente, verticalmente, eles conseguem especificar tudo. Eu estou aqui agora encucado no negócio da fosforescência e da fluorescência. Gente, eu pensei que era tudo fosforescência no Maquin. E agora aqui no catálogo está dizendo que tem bandos fluorescentes. Exato. Um é de flúor, o outro é de fósforo. O flúor ele é impresso e o fósforo ele é colocado na massa. Gramas são luminescentes, ele tem luz quando estimuladas por uma fonte externa. Tudo que é bem estimulado dá um certo... Olha, tem... Sua pergunta antes que o pessoal te corte de novo, Cláudio. Vamos lá. Oi, Gerson. Boa noite. Então, vou trazendo para a filatelia, não sei se você vai conseguir, porque é bem difícil mesmo, mas você falou
do rompimento da folha, que alguns clientes aceitam até 2 emendas por bobina. E isso acho que gera, né, lá no Império, a tal da filigrana de sutura. Né? Dá para a gente tentar estabelecer a raridade disso? Quantas rupturas teria naquela época? O processo de fabricação do papel? O quão raro é a filigrana de sutura no processo do papel dos selos do Império? Mas filigrana de sutura não é emenda de bobina, hein, Cláudio? Filigrana de sutura, na verdade... Filigrana de sutura não é emenda de bobina. Cilindro. Ah, desculpa, achei que era... Mas, então, existe nos selos do Império essa ruptura de papel? Dá para... Não se tem notícia disso? Que eu saiba, vamos por partes. Ó. No caso, na fábrica de papel, eu falei, o que dá emenda de bobina é na rebobinadeira. É no final, a hora que você tem o jumbo, ele sai, ele é rebobinado, estourou, você faz a emenda. Tem quebras, vamos supor, imagina, o papel está na área de secagem, e ele estoura, ele rompe lá no meio da secaria. Então, aí não tem como emendar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que imaginar, uma máquina tem 5, 6, 10 metros de largura. Você reduz, né, essa largura da folha com 100, 200 milímetros, né? E daí você vai passar a ponta, que o pessoal fala. O passar a ponta, o que é? É passar toda essa tira de papel nos cilindros, daí você abre a folha. Então, você basicamente só vai fazer emenda de bobina no final do processo. Quando você fala em filigrana, você já está indo dentro da gráfica. Na fábrica de papel, ela não vai fazer a filigrana. Então, dentro do meio gráfico, né, e daí sim é gerado, né, esse tipo de, vamos dizer assim, de aplicação, né, específica de filigrana, né, no próprio selo. Numa folha que foi impressa os selos, então, é impossível ter essa emenda de papel e principalmente de se perceber isso. Sim, numa fábrica de papel você não vai encontrar isso, né? A emenda ela não vai na sim. folha, ela... Entendi. Tá? Gente, deixa eu... Mais alguma coisa, pessoal? Só uns comentários que tiveram no chat, antes que fiquem esquecidos. O Ítalo Pani, através da sua filha. Gerson, meus parabéns pela apresentação. Um abraço a todos os meus amigos da SPP. E teve uma que eu quero colocar aqui, antes que ela também seja esquecida. Está aqui. No Brasil, no final da década de 60, pergunta do Leandro Bianco. Temos selos com papel martelado. Que tipo de papel seria esse? Boa pergunta. Papel martelado, a gente observa, né, tem aquela... a configuração dele é diferente do marmorizado. Sinceramente, eu não tenho o porquê que o papel martelado ele é gerado, tá? Eu posso pesquisar e depois responder para vocês. Falei para vocês, a gama de papel é muito grande, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de papel. Mas vale a pesquisa. Eu vou me aprofundar até para aprendizado, tá? O selo da SPP está nesse papel martelado, então... Já é o ponto de partida. Boa ideia. O dos 50 anos, né? É o dos 50 anos. 50 anos. O do 100 também, eu martelei aqui em casa, eu tenho papel martelado aqui em casa. Pregado, martelado. O de 100 é no cochê, no papel cochê. Mas eu martelei aqui em casa. O seu martelado, Reinaldo. Mas estragou. Gerson, eu fiquei com uma dúvida no processo da filigrana, Gerson. A filigrana não é feita na fabricação do papel? Não, do papel não, né? É feita na gráfica. É isso? Não, eu entendo que, veja bem, que se a gráfica for fazer isso, a gráfica vai fazer uma impressão. A filigrana é uma marca que está na estrutura de fabricação do papel. Então, eu sempre entendo que na hora que você vai sair da massa para a tela plana e que vai secar, na secagem você tem, na tela que vai fazer o recebimento dessa massa, exatamente aquilo que você quer marcar no papel, que é a filigrana. Então, quando você faz a retirada do excesso de água, né? A água na fábrica de papel é só o meio condutor da fibra. Na hora que você faz essa secagem para essa impressão, na tela já tem que estar gravada a filigrana.
Se você fizer o papel acabado, toda e qualquer coisa que você fizer no papel passa a ser uma impressão. Mas isso aí você ia fazendo em fábricas de papel moeda? O papel moeda é um papel especial que no Brasil só é feito em Salto. Não, entendi. Então, mas na fabricação, ele já tem aquela marcação. Então, mas você está no tipo de fábricas de papel moeda, porque em fábricas convencionais, eu conheço. Por isso que você só tem uma fábrica no Brasil que tem todo um controle. Na mesa de secagem, a tela da máquina já tem exatamente essa estrutura de marcação. Por isso que chama marca d'água? Pode ser, sim. É uma marca d'água. A marca d'água. É a marca d'água. Em inglês é watermark. Mas é exatamente isso. A tela de secagem, ela dá a estrutura que você quer. A filigrana é feita na fábrica. Eu posso dar uma corroborada aí no que o Reinaldo está falando. Não sei se vocês estão me ouvindo. Nicolas, do Sul. O Nicolas. Eu aprendi isso nas aulas da disciplina de papel na universidade, que a filigrana ou marca d'água, ela realmente está presente no processo de fabricação do papel. Algumas delas, em algum certo momento, elas eram feitas como uma espécie de sanduíche e um papel extremamente mais fino entrava no meio da massa antes dela entrar para secagem, e aí depois entra o processo de marca d'água, que é essa marca feita, como o Reinaldo disse, enquanto ela está ali com a água para separar a fibra de celulose para formar a marca que você quer dentro do papel. E ela não é, na verdade, um processo gráfico, ela é um processo da produção do papel mesmo. Físico. E os papéis antigos do Brasil, eles eram... tem vários papéis do Império e que você encontra a marca d'água. Eles não eram produzidos no país, porque, como o Reinaldo disse, hoje nós só temos uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Eles vinham de fora, eles geralmente vinham ou da Europa ou dos Estados Unidos para cá. Canadá também, né? E só para complementar, do Roosevelt. Isso. E só complementando, a marca d'água ela surge pela primeira vez no século XIII. Se não me engano, é 1282, no momento de produção do papel. E uma coisa curiosa é que, por ser algo feito para segurança, ela tem que primar pela dificuldade em falsificação. E um método mais interessante que eu já vi, quem desenvolveu foi o Benjamin Franklin, que ele utilizava como marca d'água as ranhuras de folhas, né? Que tem a característica semelhante das impressões digitais. Você não tem uma folha que tem as mesmas ranhuras que a outra. Então, ele criava a marca d'água dele a partir das folhas. Legal. Tem tempo ainda, Igor? Que eu tenho duas perguntas ainda. Vamos lá, vamos. Ô, Igor, Henrique do Recife, eu também quero me inscrever aí, depois do Reinaldo. Eita, vamos lá. Prometo que vai ser rapidinho. Aquele selo de Cuba que você colocou como selo postal, cigarro postal. É selo de postal ou é fiscal? Postal. Pelo que eu pesquisei, Reinaldo, ele é chamado de cigarro postal. Ele tem a função de selo postal, pelo menos na época. Tá? É que o Xavier já vai vir com literatura lá, já tá bom. É capaz ele tirar uma caixa de sapato com um monte desse, literatura e mais essa aí. Vai ter coisa. Os cigarros ainda juntos. Cigarro fumado. Pelo Fidel. Enquanto isso, o Nicolas me mandou uma pergunta hoje à tarde. Ele não está aparecendo aí, mas ele está lá, Nicolas. A respeito daquela história do Penny Black, se é verdade que o Roland Hill teve a ideia da criação do selo, porque viu uma pessoa receber uma carta e tal, e a mensagem estava, diz a lenda, que estava do lado de fora, tal, e a pessoa recusou. Existe alguma literatura sobre isso? Eu trabalhei um pouco livros, com isso. Tem que ler. Eu trabalhei um pouco com isso. As fontes que eu consultei, elas não colocam esse fato como histórico. É lenda. É algo que digamos, semi-lendário, é repetido várias vezes, você encontra referência a isso em várias
citações, mas não existe nada documental que comprove que tenha sido isso. A reforma postal, teoricamente, parte daí, mas até onde eu consegui achar, não consegui nenhum documento que comprove isso. Luciano, sim. Então, deixa eu já... eu também fui eu cheguei em fontes. Não é um fato, é uma lenda que surgiu e pela variedade de vezes que ela foi contada, ela acabou... Sim. Mas tem aquela história, e isso eu já ouvi várias vezes, até na SPP, inclusive, da questão do sol negro, da lua negra e do sol, que são marcas que iam em envelopes. Isso é verídico, porque tinha, né? O calote começou a se dar através dessas marcas, desses sinais previamente combinados entre as pessoas. E eu tô dizendo isso só para explicar o contexto para todo mundo. Eu tô produzindo o TCC em conservação e restauro. Tô indo para a área do papel e no começo eu dou uma introdução histórica sobre a filatelia, o decorrer dos selos. E aí eu chego nessa questão e eu não consigo achar fontes bibliográficas e que citem essas questões sobre essas marcações, porque eu já ouvi até pessoas dizerem, quando tinha a lua negra era sinal de que alguma coisa ruim, a pessoa tinha que receber a carta e ler porque era notícia ruim. Se tivesse o sol, não precisava pagar pela carta, só mandar devolver que estava tudo ok. Só que eu queria saber se tem alguma fonte bibliográfica que diz isso, ou isso também é lenda. Eu creio que fique no mesmo campo, né? Porque a versão mais conhecida é a da camponesa, que o Roland Hill ele estaria em férias, né? Se não me falha a memória, na Escócia, e aí ele presencia a cena em que o que seria o carteiro vai entregar uma carta a uma jovem, ela olha o exterior da carta e rejeita, porque até a reforma postal dele, a correspondência era paga pelo destinatário, não pelo remetente. E aí ele interpela ela e pergunta o porquê daquilo, né? Se a carta tinha importância ou não. E ela conta uma história mais ou menos nesse sentido, que as marcas que estariam na parte exterior da carta já dariam a ela uma ideia do que continha a carta. Eu consegui fontes, Nicolas, secundárias. Inclusive tem um livro, depois eu posso passar o meu e-mail para você, coloco aí, que eu utilizei para escrever a minha dissertação, que até acabou virando um livro, e são dois filatelistas norte-americanos que falam nisso. Agora, eu não consegui encontrar nenhuma fonte que comprove, uma fonte primária que comprove essa origem da ideia do Roland Hill, né, de parte da reforma postal dele, e também não encontrei nada que fizesse uma espécie de uma relação entre os símbolos e o significado deles, né? Eu não consegui nada que dê essa certeza, ao ponto de você, por exemplo, no teu trabalho acadêmico, colocar isso como um fato de caráter científico. Eu acho que até por prudência seria interessante você colocar que fica nesse campo aí do lendário, vamos dizer assim. Foi onde eu consegui encaixar que não é nada... É um dito popular. Isso. Perfeito. Reinaldo, você viu a história aqui no bicho, a capa do bicho? É um selo de propaganda de Cuba, propaganda da indústria de cigarros, de tabaco, de charutos. Viu, Jeff? Não tem nada de emissão diferente, não. É um selo de comemorativo, propagandístico, na verdade. Você me passa uma cópia dessa página aí. É o Michel. Michel? Beleza. Catálogo Michel. 1937, o selo cubano. Olha lá. Beleza. E, gente, para encerrar, Henrique Cruz, pergunte. Oi, boa noite a todos. Primeiro uma colocação sobre a marca d'água nos papéis. Se vocês repararem, quem tem cartas pré-filatélicas, algumas delas têm essas marcas d'água e eu tive alguma coisa disso em aula na faculdade de paleografia, mas alguma coisa em diplomática, que é a ciência de identificação, de autenticação, no caso de documentos, que tem todo um estudo e existem até catálogos de fabricantes de papel que dá para identificar a origem do país, enfim.
Isso é só uma curiosidade que a gente na filatelia não dá muito valor a isso, enfim, por N questões, mas dá para catalogar o fabricante do papel dessas cartas pré-filatélicas. E era uma pergunta para o Gerson e para os outros aí mais antigos. Existe algum catálogo, algum estudo sobre os papéis usados nos selos brasileiros desde o olho de boi ou de alguma época específica? Enfim, não sei se no RHM que eu tenho visto não tem muita essa especificidade dos papéis. Mas, e para o Gerson, qual é o papel mais utilizado hoje na Casa do Maeda para impressão dos selos, se ele sabe? Não, eu sinceramente não sei, Henrique, te dizer qual que é o tipo, né, do papel. E com relação ao catálogo, eu também não sei se tem, pode ser claro que tem alguma coisa específica, mas o que eu sinto, né, nessa questão de papel é muito disseminado, né? Você pegando informação, né, num catálogo, no outro, mas eu praticamente desconheço catálogo específico, né, que traga um conteúdo grande, né, nessa parte específica do papel, cara. Se alguém souber, eu também gostaria, né, de estar conhecendo, né, essa bibliografia. Tem o livro que é o do Marcelo Studert, que é o catálogo histórico dos selos do Império do Brasil, que ele traz uma tipagem de papel, mas ele traz mais por gramatura e não por tipo de processo, mas por ele tipo, traz né? por gramatura. É o que eu conheço do Brasil, que fala, inclusive, estava dando uma folhada nele aqui antes de começar a reunião. E é muito interessante isso que o nosso colega falou, me desculpa, eu esqueci o nome dele. Henrique. Henrique, foi uma pergunta que eu fiz no Facebook, na live, que eu estava assistindo a live por lá. E nós temos nessas correspondências, no pré-filatélico, eu não sei se o Gerson tratou disso, mas da questão do papel trapo. O papel trapo ele era feito com restos por muito tempo. Ele é livre de acidez, ele acaba sendo mais livre de acidez, por isso muitas cartas pré-filatélicas estão em melhores condições do que os papéis das décadas de 40 e 50, que já se encontram completamente amarelecidos, né? E o processo de fabricação de filigranas nesses papéis é mais fácil também do que nos papéis de fibra de celulose. E é interessante porque eu assisti uma parte da palestra do Denis Forte sobre os inclinados e se fala mais da gramatura, mas não do tipo de papel especificamente. Não sei se tem documentação para saber Casa da Moeda qual que usava na época ou se ainda dá para hoje em dia se identificar a partir de exemplares. Não sei se tem esse tipo de estudo. Eu tô procurando isso, inclusive também é uma coisa que eu aí jogo para os nossos os nossos gênios aí da filatelia, que eu estou procurando também para o meu trabalho, faz parte do escopo do meu trabalho, essa questão da tipagem de papéis. Se alguém souber, também peço essa. Alô? O Igor se mandou. Cadê o nosso coordenador? Oi, Igor. Ficou sem mediador dessa mesa, tá bom. Oi, pode falar. Retirei o Igor do grupo. Pode falar, estou aqui presente. Dá para você encerrar, pô. Então já encerramos? Maravilha, então vamos lá. Agora o Johnny Takata resolve aparecer. Bem-vindo, Johnny. Boa noite, tchau. Gente, cadê o Gerson, pô? O Gerson caiu. Bom, queria que o Gerson pela... Ô, Igor, você poderia me dar a oportunidade só de fazer um adendo rápido antes, para a gente fechar sobre essa questão de papel ainda? Claro, vai lá, fala aí. Com relação à acidificação dos papéis, que foi dito aí, foi levantada uma questão sobre a acidificação de papéis, há um elemento químico presente na madeira, e papéis são provenientes da madeira,
a madeira contém lignina, que é um elemento extremamente ácido para o papel, e o processo de amarelecimento, no caso dos selos, muitos decorrem da goma, sim, como o Reinaldo falou, mas a maioria decorre porque o papel industrializado dos anos 30, 40, 50, eles tinham uma carga, não havia essa separação no processo de fatura do papel, ainda da remoção da lignina, que é o que acidifica o papel. Um dos principais causadores de amarelecimento, de manchas em papel, é a acidificação. Ela pode vir ou pela goma, mas muitas gomas utilizadas acabam sendo alcalinas. Então, boa parte do amarelecimento do papel é decorrente da lignina que não era removida no processo de fabricação dos papéis, principalmente aí na primeira metade do século XX. Então, a lignina acidifica o papel e a acidez do papel causa o amarelecimento dele. Então, uma parte também do amarelecimento de papel é decorrente da acidez. Senhores, vocês me permitem, o Gerson quer se despedir de todo mundo. Vai, Gerson, está online. E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa aí, caiu minha conexão. E eu queria agradecer pela atenção de todos vocês. Espero ter atendido, né, a expectativa, tá? Obrigado pelo convite, viu, Igor? Estou à disposição, tá? Né, consiga tá trazendo, né, mais alguma coisa nova para vocês, e assim que minha coleção estiver pronta novamente, eu vou estar compartilhando com vocês também, tá? Obrigado aí, pessoal, tudo de bom para vocês. Valeu, Gerson, um abraço. Alô, tchau, tchau, obrigado. Agradeço pela disponibilidade, agradeço pela oportunidade de conversar sobre a... Abraço. Tchau, tchau. Interessante que na imagem só apareceu a cabeça dele, viu? Não apareceu o celular. Essa daí foi bacana. Tem SPP Conecta e Reinaldo Conecta. O convite para segunda que vem, segunda-feira, a gente vai ter o Paulo Novaes, que está participando hoje com a gente, falando sobre a Estrada Real e suas agências postais. Agora vamos falar um pouco de carimbos. Então, segunda-feira, às 20 horas, conversando com a gente na SPP Conecta. Para aos associados, dia 23, no sábado, às 2 da tarde, nós temos leilão de doações ao vivo também pelo Zoom. Então, quem quiser, é só entrar no site da SPP e se cadastrar, fazer a inscrição para o leilão. Tá bom? A todos, muito obrigado e boa noite. Valeu, boa noite aí. Galera, gente, boa noite. Aí. Valeu para todo mundo aí. Fiquem em casa. Tchau, seu Ítalo. Tchau, Ítalo. Tchau, seu Ítalo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, seu Ítalo. Um abraço. Abraço, Ítalo. Toda segunda e toda quinta. O senhor tem que estar aí, hein? Ó, ele falou que você tem que estar aí segunda. E quinta também. Quinta também, aí, ó. E na outra segunda também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.